E aí, gente? Vamos falar hoje sobre aço inox. A gente ouve muitas místicas, muitas ideias a respeito de aço inox, muitos preconceitos a respeito dele também. E aí, nós vamos falar um pouco mais sobre o aço que a gente trabalha, nós trabalhamos basicamente com dois aços inox. O 14116 e o 4028, que são dois aços amplamente utilizados fora do Brasil, principalmente na Europa. Se você pegar várias fábricas muito conhecidas na Europa, utilizam esse mesmo aço. O 14028 é o aço que a gente usa em boa parte da linha assador, usa em boa parte das facas pequenas, as facas de descascar, as facas de contorno da linha G, da linha Cook. E ele é um aço. Qual a diferença básica do aço, do aço tanto carbono quanto ligado quanto inox? O aço carbono é cromo, é ferro e carbono, certo? O aço ligado, que nós usamos bastante, tipo o 6158, P575, P578, são aços ligados. O que acontece? Eles são aços carbonos, só que eles têm, para melhorar a mistura, mudar a tenacidade, aumentar a resistência à corrosão, aumentar a flexibilidade, usa-se, por exemplo, cromo vanádio, molibdênio, alguns outros elementos que não diminuem a oxidação dele, tá? Ele continua sendo um aço carbono, mas ele melhora as propriedades mecânicas do aço. Por exemplo, um facão de mato, a gente usa um 6158 porque ele tem cromo vanádio e ele é um aço mole, então ele é flexível, então você vai diminuir o problema de impacto. Você vai aumentar a torção, então você pode torcer ele e ele não vai quebrar. Nos aços inox, nós temos uma outra propriedade. Por conta de colocar, isso tem que ficar muito claro, gente. Por conta do cromo, do níquel, do vanádio, que se usa para melhorar a liga dele, diminuir a oxidação. Porque entende uma coisa, aço inox enferruja, ele tem baixíssima oxidação, mas ele não é totalmente inoxidável, tá? Porque existem dois tipos de aço inox. Na realidade existem vários, mas dois tipos mais comuns. É o ferrítico e o martensítico. O ferrítico é o que as pessoas falam que é o aço inox que não pega ímã, tá? O cara fala que é o bom. Bom para fazer panela, para fazer talher, para fazer aquelas faquinhas de serra de mesa ali assim que se usa série 300, para fazer cuba, móveis, essas coisas. Até aí, ó, beleza. Mas ele não é martensítico. O que acontece? Ele não endurece a ponto de se tornar uma ferramenta de corte. Então, para isso a gente usa os martensíticos, que eles sofrem um processo de martêmpera, que é o tratamento térmico. Só que para isso acontecer, o que ele precisa ter? Alto teor de carbono. O ferrítico tem baixíssimo teor de carbono, tão baixo que ele não altera a dureza dele. O martensítico tem valor de carbono alto. Por quê? O carbono é o que propicia o corte, por isso que as facas de carbono cortam muito, porque tem um alto teor de carbono. Só que para eles conseguirem fazer uma quantidade de carbono suficiente para ter uma ferramenta de corte adequada e diminuir a oxidação, eles têm que colocar cromo, níquel, selênio, vanádio, molibdênio, tungstênio, outros elementos que vão ajustando a molécula. Imagine que é uma mistura como se fosse um concreto, tá? E aí eles vão, cada um tem o seu grão diferente, então eles vão colocando esse material para ajustar. Só que o desequilíbrio dele a mistura, dependendo da quantidade de uma coisa ou de outra, o que tira, o que põe, vai alterando os tipos de aço.
Esse aqui, que é um 4028, nós usamos acima de 0,32, 33 de carbono. Ele chega até 0,38 de carbono. É excelente. Se você pegar facas vindas da Ásia, de outros lugares assim, geralmente são 0,18. Alguns fabricantes aqui no Brasil também usam 0,18. Por quê? Porque é barato. Só que ele não tem uma permanência de corte razoável, tá? Já um 4116, que é o aço da nossa linha, das linhas chefe, da linha do Jimmy, do Emanuel, do Jun Sakamoto, da linha G, da linha Cook nossa, com um 4116, ele já é um aço que tem 49, 50, 52 de carbono. Então ele se torna muito mais interessante. Então ele tem um poder de corte muito maior e uma resistência do fio muito maior. Então o que acontece? Preserva-se mais o fio. Então ele tem uma vida útil mais longa, o fio se torna mais durável. E aí ele tem adição de selênio, de vanádio, de tungstênio. Para que serve isso? Isso são refiladores de grãos. Imagine que você tem grãos pequenininhos, você tem grãos maiores e grãos pequenininhos. Então ele entra para preencher o espaço e melhora a mistura. Então o aço fica muito mais equilibrado com isso. Por isso ele tem uma larga utilização. Por exemplo, isso aqui são facas europeias, francesas e alemãs, que usam o mesmo aço que a gente usa. Exatamente o mesmo aço. A mesma dureza, inclusive. Fizemos testes de dureza em todas elas, a mesma dureza. Por quê? Porque a gente usa a mesma norma técnica europeia. Então, só que tem uma coisa, a gente ouve aqui, mas a minha faca de inox enferrujou ou deu manchas. Por exemplo, essa aqui é uma faca de uso nossa. Ele deu manchas, ó, deu manchas aqui, deu manchas aqui. Se você pegar esse aqui, uma faca alemã, ó, manchas de oxidação. Na realidade não é uma mancha de oxidação. Isso aqui é uma capa de passivação, que é o que acontece. Essa daqui, por exemplo, francesa, ó, não é oxidação, é essa capa de passivação que acontece aqui, ó, bastante nela, e é forjada. Inclusive essa aqui é integralizada e essa aqui é forjada, são duas coisas diferentes, tá? Hoje o aço está tão mais moderno que o que você consegue numa integralização é praticamente a mesma coisa que você consegue na laminação a quente, que é o que a gente utiliza aqui. Então ele tem a mesma mudança de estrutura de um aço para o outro. Então praticamente você não tem tanta diferença. Você tem mais diferença quando você pega uma peça redonda e transforma ela numa lâmina. A estrutura muda um pouco mais. Se você não tiver uma transformação mecânica muito bem ajustada, um processo muito bem feito, também não vai resolver nada da tua vida, tá? Então, por que eu estou dizendo isso? As manchas acontecem. Essas manchas acontecem por quê? Umidade, sujeira. Às vezes eu vou fazer um churrasco, uso a faca e largo a faca suja. E ela fica, por exemplo, de um dia para o outro suja. Ou passa o dia todo, vai lavar ele ou de noite ou no outro dia e ela fica com pontos de gordura, de sangue, de material ácido, limão, isso, aquilo, outro. O que acontece? Essa ação faz as manchas, porque ele não é 100% inoxidável, ele é baixa oxidação, entenderam? Então, por conta da quantidade de carbono, as manchas acontecem. Na realidade, elas não é que são uma oxidação, é uma capa de passivação. O aço cria uma camada superficial que protege para não penetrar na estrutura do aço. Então ele faz essas manchas dele. Isso é normal. Entenda que mas o aço é ruim porque oxidou. Não, não é ruim não. Ele é muito bom, porque é sinal que ele tem bastante carbono. Quando ele não oxida, aí você se preocupa, porque aí a faca não vale nada. Aí ela realmente não tem carbono nenhum, nem para fazer a ação de passivação.
certo? Então, agora, essa faca aqui assim veio de um cliente, ó, sujo, cheio de sujeira aqui, cheio de sujeira no cabo, cheio de sujeira na lâmina. Essa daqui é a mesma coisa. O que que acontece? Isso é o que propicia a oxidação. Então, se você lavou, terminou de usar, lavou, limpou as frestas, fez tudo, é igual tomar banho, cara. Tem que limpar o canto da orelha, escovar o dentinho, fazer as coisas. Se você não fizer isso, vai virar um bagaço do mesmo jeito. Então, tem que limpar os cantinhos, tal, passa uma água quente aqui, tal, seca bem seca, ou então seca e põe na barra magnética virada para baixo para que o restinho de umidade que tiver escorra, você não vai ter problema. Eu tenho facas nossas utilizando há mais de anos, 5, 7, 8 anos na minha cozinha. Estão perfeitas, querido. E é a mesma faca que todo mundo leva. Então, vai muito de uso. Às vezes eu pego uma pessoa que usou a faca 6 meses e chega com a faca totalmente destruída, mas não é só nossa, é qualquer uma. Então isso é a ação, é o hábito de se utilizar. Gente, aço inox tem milhares de vantagens. A grande desvantagem do aço inox: o aço inox não é um aço resistente à torção. Então, não espete em carne congelada e faça tração, porque ela vai quebrar. Não pegue uma faca de corte e bata em osso, bata com cutelo. Não faça ações que não são feitas para ela. É a mesma coisa que você pegar um carro de corrida, um carro de Fórmula 1 e levar ele para um Paris-Dakar. Ele vai quebrar. Entendeu? E a mesma coisa você pegar um carro de rally e levar ele para uma pista. Ele vai andar? Vai, mas não igual aos outros. Porque cada um tem uma característica, cada ferramenta tem a sua característica. Essa faca é uma faca de corte, uma faca para uso em chefe, uso em tábua. Então, ó, a precisão dela é para corte, não é para pancada. Então, para dar pancada, pega um cutelo, ripa com cutelo. Fora isso, use cada sua ferramenta para a sua situação. O nosso aço inox não vai te deixar na mão. A nossa dureza é muito boa. Nós trabalhamos em torno de 56 HRC de dureza. Em algumas peças 54. Nas facas de churrasco, principalmente 54. Por que essa diferença? Para que as pessoas consigam repor o fio. Existem algumas empresas que usam um fio muito alto para facas de uso geral. E aí o que acontece? Depois que acaba o fio, fica impossível de colocar o fio de novo. A não ser que você tenha uma lixadeira, você tenha um material que possa trabalhar isso. Fora isso, fica muito difícil. Então, aço duro demais se torna quebradiço. Aço mole demais perde o fio. Por isso que existem normas equilibrando isso. Facas chefe 56 HRC de dureza perfeito. Facas de sushi, facas de precisão alta 58, 60 HRC de dureza. Facas para uso de pancada 52, 54 HRC, que é justamente para poder absorver a pancada. Ele pode amassar um fio, mas ele não quebra. É muito comum, às vezes, você pegar uma faca de açougueiro e você dá uma pancadinha no osso e ele quebra um pedaço. Por quê? Porque a dureza dela é alta somente para fazer corte, não é para bater. Se você bater, vai quebrar. Gente, basicamente é isso sobre inox. Inox, então, recapitulando, é baixa oxidação, não é sem oxidação. Aço inox para ferramentas de corte é martensítico, não ferrítico. Então ele tem alto teor de carbono, consequentemente ele tem uma baixa, mas não remota possibilidade de oxidação, e ele tem que sofrer um processo de tratamento térmico. Beleza? Gente, vocês precisando de mais informações, tiverem discussões, querem saber por que manchou, por que isso, o que eu faço com a minha lâmina, como que eu trato melhor isso, por favor, não se acanhe, mande um e-mail para nós, clique no canal, dá um okzinho pra gente, vejam sempre as nossas postagens e mande um e-mail, manda uma mensagem, Instagram, qualquer coisa que a gente responde vocês. Valeu, obrigado.